Hoje eu estou gravando da minha casa, porque eu acabei de receber uma notícia e queria fazer logo um vídeo sobre ela, que é a respeito de um desabamento que aconteceu aqui na região metropolitana onde eu resido. Esse tipo de situação acontece muito mais do que passa na mídia. Os desabamentos, eles são constantes, especialmente em localidades de morros e aclives, declives, muitas ladeiras, então regiões muito acidentadas é muito comum, né? Porque você tem aquela ocupação irregular da localidade, né? Então, é comum, muito mais comum do que passa na mídia. Nesse caso especificamente, trata-se de uma edificação de 3 pavimentos. Se você observar, as autoridades, quando elas chegam no local onde houve um desabamento, a primeira coisa que elas falam para a mídia é: a edificação era irregular. Olha, eu queria esclarecer o porquê da importância dessa informação. Quando uma autoridade ela chega na mídia e fala a edificação era irregular, ela não está querendo dizer com isso que se houvesse um alvará, o prédio não iria cair. Ela não está falando isso. É porque o alvará, ele, para ele ser liberado, tem uma série de exigências. E não é só um projeto de arquitetura. Então as pessoas podem dizer: ah, só porque não tinha um pedaço de papel, a edificação caiu? Não, não foi porque não tinha um pedaço de papel, porque um alvará, ele representa muito mais do que isso. Para que um alvará seja liberado e a construção seja considerada uma construção regular, primeiro, um arquiteto, ele faz um projeto, muitas vezes com base numa topografia que foi fornecida para ele. Então ele desenvolve aquele projeto. Uma vez desenvolvido e aprovado de acordo com a lei que já existe do município, que é a Lei de Ocupação e Uso do Solo, ele aprova todo aquele desenho, todo aquele projeto, o seu memorial, e além dele assinar, do proprietário assinar, um engenheiro executor, um responsável técnico de execução, que também pode ser um arquiteto, ele assina a execução daquela edificação. Pronto. Assinou, aí a prefeitura, o que é que ela tem agora em mãos? Ela não está te dando um papel. Ela tem a garantia de que você tem alguém que projetou e atende às diretrizes da lei de uso de solo e tem também te protegendo e te auxiliando o executor, que é um responsável técnico, alguém habilitado pelo CREA. Então, sim, tem diferença se a edificação é irregular ou é regular, porque se ela é irregular, é o primeiro sinal de que a coisa não foi bem feita. Mas também não significa que toda edificação irregular vá cair ou que toda edificação regular vá permanecer lá íntegra. Não é. Por quê? O engenheiro executor, quando ele vai a campo, ele tem o conhecimento que ele adquiriu na escola de engenharia. Mas ele precisa seguir um mapa. Que mapa é esse? É um projeto de estrutura. Afinal de contas, alguém tem que ter calculado o tamanho das sapatas, as seções dos pilares, ou ele mesmo, como engenheiro executor, calcula, se ele tiver esse know-how, essa capacidade, ou ele contrata um projeto de estrutura, que é o mapa que ele vai seguir para poder executar a sua estrutura. Pronto. É assim, é muito difícil, muito raro uma edificação com um projeto estrutural ela ter um tipo de desabamento, né? No geral, quando uma situação dessa acontece, você está associado a ineficiência executiva ou problema no material, né, na qualidade do material. Às vezes compram um concreto achando que está concreto, comprando concreto de 25 MPa, quando foi executado, o concreto não deu resistência, deu 10 MPa. Às vezes só descobre isso depois que caiu. Ou falhas executivas, falha no escoramento, não escorou direito, na própria obra, puf, caiu. Né? Então, desabamento acontece, infelizmente, e ele é comum. Porém, a gente pode ir eliminando as chances das situações ocorrerem. Então, primeira coisa é ser regular. Contratar o arquiteto, contratar o engenheiro executor. Próximo passo, contratar o projeto de estrutura, munido da sondagem. É fundamental o estudo de solo, porque a gente não tem como adivinhar o que está ali embaixo. Então, o estudo de solo, ele dá as informações que o engenheiro calculista precisa
para que o cálculo seja desenvolvido. Então, no geral, numa edificação que não é calculada, nas edificações irregulares, as pessoas costumam falar assim: ah, mas como é que pode ter caído aquela edificação, né? Se fulano fez uma sapata tão grande, ele cavou 1 metro por 1 metro por 1 metro e fez essa sapata com essa dimensão tão grande, né? Às vezes cavou 2 metros de profundidade e fez uma sapata de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, isso suportaria 5 pavimentos, não tinha necessidade. Olha, não é assim que funciona. Tá? Primeiro, às vezes você tem um solo muito raso, com boa resistência. Não precisa cavar nem 2 metros. Mas às vezes você tem um solo de que você cava 2, vai cavar 2,5, você vai chegar a 3. E o solo não tem a resistência que você precisa para poder executar a sua fundação. Quem vai dizer isso é o estudo do solo. Não é eu acho que dá. Existe um cálculo que se faz sobre o estudo do solo para que a gente chegue na tensão admissível e assim a gente dimensione a largura da sapata. E é sobre a largura da sapata que eu quero falar. Olha, a carga do prédio, ela se dissipa no solo não pela altura da sapata, mas pela área da sua base. Então não é uma questão da sapata ter 1 metro por 1 metro por 1 metro. Você pode fazer uma sapata de 1 por 1 com 3 metros de profundidade. Não é isso que está dissipando a carga. Quem está dissipando a carga é a área, é o quanto aquele 1 metro quadrado representa. Então, tipo, você pode ter uma sapata com 40 centímetros de altura, 1,5 por 1,5. E 40 centímetros de altura não precisou de 1 metro de altura, entende? Então, o ideal é que você procure um calculista. Outra coisa que eu já vi, uma certa vez, um colega meu, ele falou assim: Fábio, há uns anos atrás eu fiz uma casa, eu tenho meu projeto de estrutura, eu quero que você veja, porque na época eu briguei com a calculista. Eu falei, deixa eu ver. Quando ele me mostrou o projeto, ele achou um absurdo o quê? As sapatas seriam um de cada tamanho. É um absurdo, para que essa macaquice? Eu nunca vi isso. Meu mestre na obra fez como ele quis, que não sei o quê. E eu, assim, né? Falei, cara, presta atenção. Cada pilar recebe uma carga. Naquele pilar chega a 11 toneladas, no outro chega a 20, no outro chega a 30. Como é que eu vou ter um tamanho de sapata? Se eu calculo o tamanho da sapata em função de carregamento, que é a carga que vem do pilar, e da tensão admissível do solo, como pode ser o mesmo tamanho? Se ela tivesse feito um projeto onde todas as sapatas são do mesmo tamanho, aí sim você podia ficar preocupado. Mas o projeto dela está perfeito. E ele criticou durante muitos anos aquele projeto dela, e quando eu expliquei para ele, né, ele veio entender por que é que o projeto dela estava bem feito, mas infelizmente ele não tinha seguido, não. Ele tinha feito lá pela cabeça dele e do profissional que estava acompanhando ele. E uma outra coisa interessante sobre a sapata é o seguinte: as pessoas dizem assim, mas essa sapata dá para um prédio de 5 andares. Olha, a sapata sozinha, ainda que ela seja bem dimensionada, ela não suporta o prédio todo, não. Quem suporta são os pilares, quem suporta são as vigas. No geral, quem rompe são os pilares. Então, assim, quando você tem a edificação, se alguém disser, olha, vamos fazer mais um pavimento, porque quando meu bisavô fez esse prédio, ele fez uma fundação que dava para 5 andares. Então eu vou fazer porque ainda aguenta um pavimento. Se lembre do seguinte, a sapata ela pega a carga lá no final. Agora, o que é que adianta ter uma super fundação se você tem um prédio subdimensionado, com pilares insuficientes, de seção insuficiente, vigas de seção insuficiente? Então, não adianta ter uma super fundação quando você não tem uma super estrutura para suportar o seu carregamento. De repente, também você pode ter uma fundação suficiente, que foi feita empiricamente, né? Foi feita sem cálculo, foi feita pelo conhecimento, pela experiência da pessoa. Você pode ter até bons pilares, o que é raro, francamente falando, dentro do que eu vejo acontecer nas construções irregulares. Você às vezes pode até ter um bom pilar, mas de repente tem uma viga insuficiente. Então entenda, a, a viga suporta a laje. Se a viga for insuficiente, a laje vai fazer essa viga trabalhar, essa viga vai romper, vai descer junto com a laje e vai sobrepor um pavimento. Isso tem até um nome, né? Chama-se colapso progressivo. Um pavimento sobre o outro derrubando, até que o prédio cai inteiro. Então, não é a questão de ter uma mega peça reforçada, né? É a questão da edificação inteira. Ela tem que permitir que o carregamento desça fluido
através dela.